Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, versículos de 4 até o 7 e versículos de 10 até o 22, que nos diz assim. Naqueles dias todos os anciãos de Israel se reuniram. Foram procurar Samuel em Ramá e disseram-lhe: Olha, tu estás velho, e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso estabelece sobre nós um rei, para que exerça a justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Samuel não gostou. Quando lhe disseram: Dá-nos o rei para que nos julgue, e invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende a tudo que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediram rei, e disse: Estes serão os direitos do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefes de 1000 e de 50 homens, e os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tirará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará aos seus funcionários. Das vossas colheitas e das vossas vinhas ele cobrará o dízimo, e o destinará aos seus eunucos e aos seus criados. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Exigirá o dízimo de vossos rebanhos, e vós sereis seus escravos. Naquele dia, clamareis ao Senhor por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém o povo não quis dar ouvidos às razões de Samuel e disse: Não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-as ao ouvido do Senhor. Mas o Senhor disse: Fazei-lhes à vontade e dá-lhes um rei. Gente, a gente está aqui agora no final da liderança de Samuel. Samuel que foi o último juiz lá de Israel. Infelizmente nós temos aí muita corrupção, ameaças externas, povos ao redor querendo invadir aquela região. E aí o povo chega então e diz assim: a gente quer um rei. E aí, claro, a gente vai precisar agora ter pé no chão. Ter uma família real vai envolver muito imposto, pessoas trabalhando de modo gratuito, ele vai chegar e vai mandar nisso e naquilo. Mas o povo diz que quer porque quer um rei, olha por quê. Vamos prestar atenção. Versículo 20. Pois queremos ser como todas as outras nações. Queremos ser como todo mundo. Queremos ser igual aos outros povos. Em outras palavras, queremos ser uma Maria vai com as outras. A gente não quer ser diferente. A gente quer ser igual a todo mundo. Segunda coisa. O nosso rei administrará a justiça. É o rei quem vai dizer o que é justo e o que não é justo. Amados irmãos e irmãs, até então, quem dizia o que era justo era o sacerdote, era a própria palavra, mas agora é o rei que vai mandar. Terceira coisa. Marchará à nossa frente. Não é mais a arca da aliança que vai ter uma frente, mas é o rei que vai à frente. Quarta coisa, é ele que vai combater por nós em toda guerra. Não é Deus mais que combate junto ao povo. O povo está tirando o lugar que pertence a Deus para colocar a um ser humano. Entenda que o problema não está no fato de ter uma monarquia, de ter um rei, mas é a motivação que o povo tem. E aí, obviamente, à luz desse texto, emerge para mim aqui algumas questões para a gente poder meditar hoje. A primeira é: queremos ser iguais a todo mundo? Nós temos medo de ser diferente? Nós temos medo de ir contra a maré? Queremos imitar as pessoas? Queremos copiar os seus jeitos? Até eu vejo gente que é assim, né? Vou me tornar agora um compositor católico. Aí eu começo a imitar todos os ritmos, os estilos musicais já existentes. Até daqui a pouco começa a fazer paródia de uma música que não tem nada a ver. Aí o povo chega na igreja para rezar, escuta aquela música nada a ver, mas com a letra católica, e aquela pessoa, em vez de rezar pensando em Deus, começa a lembrar da outra música nada a ver de novo. E ao invés de evangelizar, eu deturpei a mente da pessoa.
Amados irmãos e irmãs, quando alguém chega na igreja, ela quer ver algo diferente do mundo. Por exemplo, eu tenho uma vida muito barulhenta. Até porque eu falo muito também, eu dou aula, então eu tenho que falar muito, escuto muita gente conversando em sala de aula e por aí vai. Eu chego na igreja e eu quero ver silêncio. Eu procuro ali o refúgio para minha alma. Não que tudo seja igual ao mundo lá fora. Segunda coisa, a gente confia em Deus ou nas estruturas que nós criamos? Eles estavam com medo como se Deus não fosse mais proteger o povo de Israel. Então vamos criar estruturas, uma monarquia, um rei, isso aqui, aquilo outro. Eu confio mais nas estruturas que eu vou modelando conforme o tempo vai passando do que no próprio Deus. Isso é muito sério também. E terceira coisa, o fato de que eles foram até Samuel pedir para ter um rei é porque eles tinham medo. Medo de invasões, medo de outras nações, talvez até medo de outros deuses. Resumindo a história, é um medo que esse povo tinha que acabou motivando as suas ações, as suas escolhas, os passos que eles deram. Aí eu começo a te perguntar, será que o medo, os medos que você tem dentro do coração, também são eles que movem a tua vida? Ou é a confiança em Deus? Porque tem gente que se torna escravo do medo. Eu tenho tantos medos, mas tantos medos, mas tantos medos que eles me dominam. Eles falam mais do que o meu coração. Falam mais do que a minha própria fé. Que hoje, à luz dessa primeira leitura, nós possamos, de fato, entregar os nossos medos diante do Senhor e dizer: Jesus, eu confio em Ti. Que Tu sejas maior do que os meus medos, porque Tu és maior do que os meus medos. Que a minha fé seja muito maior do que os medos que me assolam. O medo do passado, o medo do hoje, o medo do amanhã. Que eu não me torne um escravo dos medos, que eu me aprisione aos medos, mas sim que quem mova a minha vida seja a confiança de que Deus jamais me abandona. Quando nós começamos a mudar nesse aspecto, eu tenho plena certeza que a gente vai cortar muitas estruturas que vamos vivendo, não vamos querer copiar os outros, porque eu entendo que no coração de Deus eu sou único para Ele. Eu quero ser diferente, porque Deus me fez diferente. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal, para que juntos também possamos estudar e meditar o Evangelho. A igreja nos apresenta para esta sexta-feira da primeira semana do tempo comum, tá bom? Até daqui a pouco, às 7 horas da noite.